Ah, e tal, não é o da Joana, não é o da Joana, é o da Joana, sim senhor. Não podíamos começar a terceira temporada do Pode Acontecer com uma forma mais brilhante. Temos connosco uma Joana cuja voz tu conheces muito bem. Aliás, completa este ano 27 anos de carreira. Conseguimos ouvi-la e vê-la todos os dias na RFM, no da Joana, das 7 às 22. Mas é também importante partilhar contigo que a Joana começou precisamente como locutora, com 19 anos, na Mega FM. Ora, tirou Comunicação Social e Cultural na Católica, mas o que talvez não saibas é que exatamente no mesmo ano entrou também no Conservatório, em teatro. Acabou por não ir por aí, se bem que uns anos mais tarde fez uns workshops de representação no Brasil e constou-me que gosta muito de cestas, adora picante, não gosta de abraços e no dia 1 de cada mês sopra a canela. O que é isto de soprar a canela? Já lá vamos perguntar à Joana o que é. Ora, é uma pessoa muito positiva e determinada. Constou-me também que esta característica vem da sua mãe. É autora do livro Escolhi Viver. Já fez uns trabalhos como DJ. Tem um cãozinho chamado Simão e uma sobrinha Leonor. Posto isto, seja então muito bem-vinda ao Pode Acontecer, o podcast onde tudo pode acontecer, e começamos então a terceira temporada com chave de ouro com a magnífica Joana Cruz. Olá, Joana, sabes muita coisa sobre mim. eu Sim, podia senhor. pertencer à PIT, na verdade. Exato. Eu já me candidatei uma vez, mas acabei por não entrar. Muito bem. Joana, que carreira em rádio. Já é um bocadinho longa, não é? A brincar, são estes anos todos. É o que dá a começar cedo. É Comecei verdade, muito cedo, é era muito verdade. nova, ali para os 9, 10 anos estava eu a começar a trabalhar. Uhum. Ou um bocadinho mais Um tarde, bocadinho não? Lá mais tarde, está, com 19, não com foi? 19. E portanto foi um início assim muito prematuro, mas do qual eu não me arrependo nada, porque é o que eu costumo sempre dizer à malta que está ainda a estudar. Na altura os cursos eram de 5 anos, agora já são mais curtos, enfim, a licenciatura já é de 3, acho eu, depois é É, mestrado, não que sei o de quê. 2. Pronto, e a licenciatura na altura era de 5 e eu, quando ia para o terceiro ano, comecei a trabalhar, fui trabalhadora estudante. Ok. E eu digo sempre à malta nova, tipo, olha, vai fazer uns estágios que possas, enriquece o mais possível o teu currículo até acabares a faculdade, para também experimentares vários mercados de trabalho, várias Claro. pessoas, várias dinâmicas, para quando sair já poderes não só ter mais linhas no currículo, como também Experiência, não é? alguma Claro experiência. que sim. E esta aconteceu muito Até cedo. porque nós também percebemos aquilo que gostamos de fazer, precisamente é experimentar, Uhum, não é? mesmo, mesmo. Aliás, o Pode Acontecer resulta precisamente disso. Começa por ser um projeto experimental, onde eu percebi que gostava muito de o fazer e por isso continuou. Joana, diz-me uma coisa, imaginas-te a fazer rádio até ao final da vida? Acho que sim, eu acho que isto foi assim, como já não há tantos empregos para a vida como antigamente, não é? Que a Uhum. malta agora muda mais de área, de emprego e tudo mais, mas eu acho que é daqueles trabalhos e na verdade a casa onde estou também, felizmente, Dá-te essas possibilidades de dá essa progressão, não é? possibilidade, exato. Como tu dizias, eu comecei na Mega FM na altura, agora a Mega Hits. Uhum. Depois, que é dirigida a um público mais jovem, a RFM onde estou, e do mesmo grupo Renascença Multimédia temos a Renascença, portanto É aqui um é uma grupo. evolução natural que eu acredito que possa acontecer um dia e portanto consigo até à idade da reforma. Continuar por aí, Sim, não é? Mas olha, tu também já tiveste algumas experiências em televisão. Aliás, tu Hum, começaste no Êxtase, na SIC, sim, com o Nuno Herói, exatamente. com a Liliana Campos. Uhum. Na altura, pelo aquilo que eu também estive a pesquisar, tinhas assim uma personagem um bocadinho mais sarcástica, Uhum. mais irónica. Yeah. Achas que isso contribuiu de alguma forma para construir uma imagem sobre ti que não corresponderia à realidade de alguém assim um bocadinho mais frio, um bocadinho mais distante? Sem dúvida, porque o programa baseava-se, a ideia do programa, a premissa era criar o evento dentro do evento. Ok. Portanto, nós, enfim, tínhamos cada um dos repórteres tinha uma persona que ia mais ao encontro da sua personalidade real ou menos. E a minha acabou por ser para se diferenciar ali um bocadinho da oferta que já havia, ir buscar assim um lado um bocadinho mais sarcástico, Uhum. que também, obviamente, faz parte de mim, mas ali era um bocadinho mais exacerbado. Tinha que ser, fazia Mostrava-me, parte da era, narrativa, não é? mostrava muito poucos dentes, era assim muito altiva portanto, havia muita gente que achava que a Joana Cruz era assim. Depois, quando me conheciam, diziam: Ah,
afinal tu ainda és Afinal até é simpática. simpática. Afinal Sim, até sim. se ri. Ouvia muito isso, sim. Diz-me uma coisa, essa tua característica de se calhar um humor um bocadinho mais corrosivo, já te colocou em maus lençóis? Ah, houve assim um episódio, uma vez que foi um bocadinho mais chato na altura, Então, o que é que aconteceu? foi com. Tive algumas pessoas às vezes ficavam a olhar de lado para as perguntas. Como assim, estás-me a Depois, perguntar isso? sim, sim, sim. Mas assim, o mais complicado que eu na altura pensei, ai, 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 que isto correu mal. Na altura, o Júlio Iglesias tinha vindo a Portugal, Uau, tinha ido ao Hermano José e Júlio Iglesias é conhecido por ter muitos filhos. E eu, na altura, arranjei. estou a imaginar. A minha ideia era levar um boneco e fazer de conta que quando ele saísse do estúdio, Fazer ai, que um dos Júlio, teus filhos. exato. Só que esqueci-me de levar o boneco para a reportagem e fui agarrar um miúdo que estava lá no público e pronto, então apareci com eu assim, mais ou menos, olha, este podia ser filho dele, anda cá. Anda cá, tens idade para isso? E quando o Júlio Iglesias está a sair do estúdio, eu disse, mira, Julio, así carinho, e ele veio assim muito querido, así carinho, eu, mira, nuestro hijo. E ele assim, ele desatou-se a rir, na verdade, e Pois, disse, não desmanchou a personagem. olá, nuestro hijo, não, tu hijo, e vai-se embora para o carro, e depois na altura, tipo, agentes e coisas, isto não pode ser, e vamos processar assim, que não, e eu, ai, estávamos a Estava só a brincar, brincar. sim, sim, sim. E depois nada aconteceu, a reportagem foi para o ar e pronto. Mas Claro, eu claro que aí sim. fiquei nervosa, eu, se calhar, Se bom, calhar excedi-me um bocadinho, não sim. é? Olha, o teu percurso também poderia ter passado pelo teatro, Hum, não passou porque tu chegaste a entrar no sim, conservatório. Aliás, tu entraste em 3 sítios, na Nova, na Católica e no, verdade. e no conservatório. Muita Porquê escolha. que não quiseste ir, muita escolha, isso mesmo, porquê que não quiseste ir para teatro? Qual é que foi o motivo? Eu, na altura, pensei, vou tentar aqui, era quase um desafio pessoal perceber se tinha capacidades para entrar no conservatório e E depois, tinhas. e tinha, depois, obviamente, acabou por se revelar que era verdade, sim senhora, que a pessoa podia ter seguido essa carreira. E não é uma carreira fácil, nem um Não ensino é. fácil. Exato, e por isso é que, não sendo uma carreira fácil, eu pensei, isto depois a pessoa pode passar a vida a pedir sopa aos pais e aos amigos, E porque não é lá isso que eu está, quero. não é fácil e também falava, e eu acredito sempre que quem vai também tem que gostar mesmo muito, 100% e empenhar-se. Uhum. E portanto eu claramente percebi que se calhar gostava ali a 80% e gostava Faltavam os mais de uma outros 20. carreira mais académica, mais tradicional, não, não, não. Sabes, eu percebo-te muito bem porque eu durante 11 anos andei no conservatório, em Uhum, música, ok. e é um ensino muito, muito exigente. Ou seja, Uhum. se calhar a maior parte das pessoas não tem a Sim, noção, mas é sim, preciso sim. estudar muitas horas Uhum. para conciliar a escola também depois com o ensino musical, Certo, não é? certo, certo. Se bem que eu acho que depois também traz-nos, até a nível emocional, se quiseres, experiências muito interessantes. Certo, sem Porque nós, dúvida. não é? Claro que sim, e é sempre aquela veia artística que ficou por explorar, mas depois eu digo sempre: olha, isto dá para irmos brincando às personagens, não sendo, obviamente, não me considero toda atriz, mas às vezes dá para ir fazendo um roleplayzinho Claro. em certas ocasiões da vida. Até porque, repara, quem faz rádio, tu és animadora de rádio com muita, muita experiência, também temos que ter aqui alguma característica de roleplay, ou Ah, sim, seja, sim. a E o coisa. o próprio Êxtase, e mais tarde o CQC, as coisas que fiz em televisão. Pois tu tiveste S- SIC, TVI, Canal Q, ainda foram Exato, muitas experiências. sim. E eram sempre dentro daquela, um bocado dentro daquela personagem. Lá Uhum. está, da que não se ri muito, da arrogante, da que olha de cima a baixo e tal. Portanto, enfim, era a forma de brincar. E Claro. depois os workshops, como tu disseste. No Brasil. Fiz um no Brasil, calma, não fui lá fazer assim 1000, Uma fiz carreira um imensa lá. no Brasil que a Joana Exato, tem. eu é que rejeitei a Globo, bom, mas Por fiz acaso um eles ligaram-me há workshop, sim, bocado porque eu disse-lhes que tu vinhas cá. Eles acho que te querem fazer pronto, uma mas proposta. Se não que... atendas Ok, mais desculpa. Por acaso essa tínhamos gente. falado sobre isto, desculpa, não devia ter feito. Não, mas na altura foi, isto na verdade foi, vou de férias para o Brasil, Uhum. vou só aqui arranjar para 2 semanas. Naqueles 45 dias de férias que tens, não é? É, quase, quase. Vou só aqui arranjar qualquer coisa também para fazer e não ser só praia, que também não era mau, mas e então tinha ali 2 dias por semana um workshop na altura com o Cécile Tiré, que era grande, grande ator, que já morreu entretanto, e O pai dele também não era. era Não. a mãe, a Tónia A Carreiro, mãe, ok. exatamente. E ele é pai do Miguel Tiré, que está cá em Portugal, é o marido da Gabriela Barros, Certo? e portanto ele foi grande, grande ator da Globo, mais tarde depois mudou de emissora, Uhum. mas
Foi assim um workshop enriquecedor. Depois ainda fiz cá em Portugal, também em Lisboa, mais 2 workshops, também com dois formadores brasileiros, enfim, só assim para... Tens aqui uma carreira muito rica. Por falar em coisas ricas, e acho que esta parte vai ser muito importante para quem nos está a acompanhar, porque tu tens um ritual de prosperidade. Sim, sim. Conta-me lá o que é soprar a canela. Eu ri muito quando vi isto. Não, então, isto nada como termos amuletos, rituais, tudo isto são coisas que, quer se queira, quer não, podem dar Claro que sim. algum empoderamento à pessoa, Eu faço alguma. imensos, deixa-me dizer-te. Pronto, exatamente, e não tem mal nenhum. E no limite é o que elas ai ai, não Ah, é? É só, é só pensares assim. Portanto, não custa nada ao primeiro dia de cada mês pôr um bocadinho de canela na palma da mão, uhum, sais, abres a porta de casa, eu vou sempre para o tapete da porta, ok. deixo a porta aberta e ao primeiro dia tens ali entre a meia-noite e as 23h59 para Pessoal, é fazer imenso isto. tempo, Sim, portanto. é só não te esqueceres. Pões a canela na palma da mão e antes de soprar a canela para dentro de casa tens que dizer: quando esta canela eu soprar, a prosperidade nesta casa vai entrar. Perfeito. E assim é. Sentes que, ou seja, não achas que isto também trabalha um bocadinho depois a forma como nós nos sentimos? Porque eu acho Uhum, que esses rituais, acreditemos nós no que quisermos acreditar, porque há várias formas depois de explorarmos a nossa uhum, espiritualidade e já lá vamos. Mas não achas que isso depois também condiciona um bocadinho a forma como eu me sinto? Porque eu às vezes reparo, faço determinado ritual, uhum, chamemos assim, e acho que tem algum impacto, na forma como depois eu me predisponho ou não às situações. Sem Não dúvida, achas? sem dúvida. E o nosso ritual maior pode ser só acordar de manhã e dizer: bom, vamos lá, isto hoje vai ser um bom dia. Basta, uma coisinha tão simples. Sabes que tu fazes uma coisa que eu também faço e achei muito interessante quando estava a estudar para este episódio. Encontrei a determinado momento que tu nunca pegas no telemóvel de manhã. É Sim, exatamente como eu. Eu só vou a redes sociais, o que quer que demora-se seja. ali um bocadinho, não é? Um bocadinho grande, um bocadinho grande. Tomar um pequeno almoço com calma, meditar um bocado também e depois então pegar no telemóvel. Pronto, eu ainda não estou na parte do dar ali um bocadinho para meditar, mas de facto é salutar nós não acordarmos e sermos logo impactados com o ecrã, com o mundo, tipo, entrar por ali adentro, Sabes que isso foi darmos um uma das bocadinho de coisas que tempo. eu fiquei a pensar em relação ao teu percurso, porque tu, para além da rádio e da televisão, tens uma presença muito forte no digital. Uhum, E eu dei por mim a pensar, quem tem esta presença tem que consumir também muito conteúdo para se uhum. inspirar no Sim, que é que sim, vai sim. produzir, o que é que vai apresentar ao público. Tens dificuldade em desligar? Isto, de algum modo, Uhum. acarreta desafios para, epá, quando preciso de desligar, nem sempre consigo logo. Sim, sim. Portanto, lá está, tentas não o fazer ao acordar, mas depois ao longo do dia e às vezes até tento também não o fazer antes de dormir, não é? Porque Ok. depois também é importante que o teu ritual para o sono também possa ser um bocadinho preparado. O Robin Sharma diz que o segredo para uma manhã vencedora é um ritual de pré-sono também ele vencedor, Pois é, e não é? nós não ligamos muito a isso e vamos para a cama e ficamos ali no scroll até começar o telefone a cair na cara. E depois aí Ou, apagamos. ou assim, tipo, oi, espera aí, onde é que eu ia? Já. É importante, de facto, esse ritual e às vezes me ponho assim uma alfazemazinha também no ar, só para dar, porque também Bruma da relaxa. Rituals. Não devia estar a Não, dizer isto, que a por Rituals acaso, não, por não acaso está. essa não conheço, mas olha, Ok. é outra, É é muito bom. É muito bom. boa, então Sim. hei de ir à procura, porque Boa. aquela está a acabar, que lá tenho em Então casa. pronto, tens que fazer refill. Vamos jogar um jogo? Ai, Vamos vamos, a com isto. certeza. Então, aqui no Pode Acontecer temos uma rubrica que se chama Pode Acontecer e Aconteceu. Olha, Muito bem. estás a ver? Fizeste umas cartinhas. Eu fiz muitas cartinhas, foram escritas hoje de manhã, na verdade. Aliás, agradecer à Ana Cacheira que participou com muitos dos desafios que estão aqui nestas cartas. Vou-te convidar, Joaninha, a tirares 3 cartas Uhum. e a responderes aos desafios, às curiosidades que aí Muito estão. bem, então vamos Todos os pôr isto convidados que assim. passam pelo Pode Acontecer respondem às perguntas que aí estão. Não são as mesmas da temporada anterior, algumas Uhum. sim, mas nem Então todas. quer dizer que não há um alçapão onde eu possa carregar num botão e desaparecer, para não Lamento, responder, a não partir é? do momento em que entraste, vais ter que passar por este desafio. Muito bem. Primeira Primeira carta, cartinha já saiu. segunda carta E lá e vem a vamos terceira. aqui mais para a frente. Terceira carta. Ora, cá está. Muito bem, são todas tuas. Vamos a isto. Primeira cartinha. Preferias Hum.
ter um botão de pausa na Olha, tua eu vida falar de botões, sim. ou nada Ah, acontece por acaso. Um botão de pausa na tua vida ou um botão para voltar atrás? é um botão de pausa. É? Voltar atrás já lá foi. O botão de pausa, às vezes, tipo, esta água do mar a 28 graus está tão boa. Deixem-me ficar aqui, por favor. Ai, pausa, pausa, só 3 dias dentro d'água. Mas olha, muito curioso, não gostares de voltar atrás. Ou Não, não, seja, não, não. libertas-te muito facilmente do que já aconteceu. Hum, Do menos É, bom, sobretudo, sim, sim, claro. sim. É sempre um processo que nós vamos enfrentando, às vezes, não é? Quando vêm memórias disto ou daquilo, mas tento o mais possível libertar, obviamente não esquecendo, porque as coisas, não é, que pelas quais nós passamos são importantes para o momento em que estamos agora e foi tudo o que aconteceu que construiu a pessoa que somos agora, Claro. mas vamos embora, que para a frente é que é caminho. Sabes que eu acho que esse é um dos grandes segredos da vida, é nós não ficarmos a ruminar Uhum. naquilo que correu menos bem, Yeah. e conseguirmos avançar. Sim, sim, Porque se sim. calhar até daquilo que correu menos bem conseguimos tirar uma experiência positiva. Com certeza, e de facto é mais easier said than done, but Completamente, completamente. mas é um trabalho que se vai fazendo e sempre porque tudo é treino, não é? Portanto, nós conseguimos também treinar a nossa mente para nos convencermos das coisas boas e para onde é que é o caminho. Que engraçado pensares assim. E estava-me agora a lembrar, isto realmente, ainda há bocadinho antes de começarmos a gravar o episódio, falávamos do Diogo Pissarro e de Uhum, quando uhum. ele esteve aqui. E o Diogo, quando esteve cá, disse também uma coisa muito interessante, que é, está numa fase tão boa da vida que só gostava que ela continuasse. Ou seja, Uhum. de colocar em pausa, Certo. precisamente, e continuar a viver esse período. Por Faz isso, sentido, claro. faz todo o Quando sentido. está a ser bom, a pessoa só quer ficar mais um Só bocadinho. mais um bocadinho. Ora bem, segunda cartinha. Hum. Qual a tua maior fobia? Olha, a minha Hum, é aranhas. certo. Epá, não tenho assim à bicharada, Epá. não Eu tenho. tenho. Era o suficiente para termos que interromper imediatamente este episódio. Certo. Não, eu é mais eventualmente alturas e é uma Ok. coisa que eu nunca tive assim vertigens e tal, mas houve um belo dia que aconteceu e eu comecei a tremer das perninhas e eu, ai, o que é isto? Mas foi E numa viagem? não, 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 foi a passar num sítio e que tinha assim uma vala grande e começou-me a dar uma vertigem e eu, ai, é sério? Que chato, não estava nada a contar com Não isto estava agora. nada, exato. E tu pensas, é uma coisa tão insana que é depois, por exemplo, aquelas varandas transparentes. Ai, menino, só de pensar nisso. Agora, o ano passado, quando estava em Chicago, eu assim, Ah, vou ali pois é isso. àquela varanda transparente e começas a Fogo. encaracolhar e vês as pessoas lá tipo, não, anda, isto está fácil, anda cá. Bora. E tu e eu. Eu assim a olhar para cima, que era para não ver e tipo abstrair-me, estava ali. Porque se olhasse para baixo, epá, e só de pensar nisso, ai, é Por sério, acaso agora acho que há uma tão atração nova em estúpido. Nova Iorque. Agora já há algum tempo. Ai, Dessas, não é? Que tem assim uma varandinha pequenina. Já foste? É, Vanderbilt, acho é eu, isso, não é? Vanderbilt, é Não isso. estava cheio no dia em que eu ia, não temos só amanhã, eu vou-me Olha, embora olha que daqui a bocado. chatice, não é? Exato, deixa estar. Pronto. É pá, mas acho que é assim, alturas isso é muito Não estranho e é gostas? porque é insano, é tipo assim, isto não está tudo bem, não vai cair, não nada, mas encarquilhas toda por dentro. Então fazer bungee jumping não seria uma Não, opção. não, Pronto. não, Muito muito bem, fica já obrigada. Não, excluído. salto standing. Olha, esta também é gira. Qual o talento que não tens, Uhum. mas que gostarias de ter? Ave Maria. Afinal Acho que tens. era, Era cantar. acho que era cantar assim mesmo. À séria. Sim, sim, porque pronto, a pessoa consegue dar alguma afinação, senão o autotune também resolve. Quantos? Acho que Quantos? quantos? Exato. Acho que tenho bom ouvido, mas depois às vezes a entregar está a sair uma coisa que eu estou a ouvir outra. Portanto, enfim, Sabes que, ter grande voz era para boa, cantar. o primeiro convidado do Pode Acontecer, o Rodrigo Gomes, que acho que Uhum. conheces muito bem, ele ainda chegou a ter assim uma carreira musical, não é? Sim, mas ele achava que não cantava bem. Mas ele canta bem, mas ele Pois, eu canta também bem. adorava Soul Business, era assim, eu era groupie dos Soul Business, mas ele achava que não cantava bem. Pronto. Olha, por falar no Rodrigo Gomes, vocês têm uma relação muito próxima, não é? Sim, senhor. Então, olha, eu acho que tenho uma surpresa preparada para ti. Ai, o BFF mandou uma mensagem. Se calhar mandou Ah. qualquer coisinha. Portanto, vou aqui pedir à nossa fantástica produção para nos dar aqui um apoio e Uhum. porque acho que temos aqui uma mensagem para a nossa Joaninha. Vamos lá ver. O Rodrigo normalmente fala muito bem de mim. Mentira, Por não é nada. acaso, não sei se ele falou muito bem, mas vamos aqui ver o que é que Vamos temos lá ver. preparado. Vamos lá ver. Ora, cá está ele.
Ser amigo da Joana Cruz é cada vez mais difícil. Eu nunca a vejo, quer dizer, eu vejo-a no Instagram. Ora está na Índia, ora está no Brasil, ora está em Cabo Verde. Leva uma vidinha santa. Mas a verdade é que ao longo destes anos temos construído uma amizade muito forte e muito bonita. A Joana pode contar comigo para o que quer que seja e eu sei que posso contar com ela. Apesar de não parecer, a Joana Cruz tem um coração muito grande. Tem também uma sovinice peculiar. Porque tanto é capaz de andar atrás de uma pessoa uma semana inteira a dizer: olha, ainda não me devolveste os 10 cêntimos que eu te emprestei para ir buscar café. Ela é capaz de se chatear por 10 cêntimos. Ao mesmo tempo que também é capaz de ir jantar fora com ela e paga o jantar e pronto. Falar nisso, já estava na hora de pagares um jantarzinho. Gosto muito de ti. Muito obrigado, Rodrigo, por seres nosso cúmplice no Pode Acontecer. Eu também gosto muito do Rodrigo, que ele também depois é um mestre. Lá, uma no cravo, outra na ferradura. Mas isto é uma arte. Isto é uma arte. Para se Sim. conseguir fazer isto. Ele é Mas muito esperto, ele é aquela pessoa que diz assim: olha, eu acho que era bom para ti ires ali porque está a dar um sol muito bom. Já agora traz-me um copo de água. Percebes? No fundo ele quer um copo de água, mas portanto, está-me a arranjou um dizer pretexto para tu ires. claro, mas está Claro. ali um sol, vai ali apanhar sol e traz-me água. É muito Olha, mas esta componente da amizade desempenha aqui um papel também muito importante na tua vida e se calhar ainda desempenhou mais em alturas mais desafiantes e o Rodrigo teve aqui um papel importante, não Sim, foi? claro. O Rodrigo já é engraçada a história. Ele começou a trabalhar lá na rádio e não estava ainda na RFM. E depois, quando passou para a produção, na altura do café da manhã, ele era aquele rapaz que entrava no bar, porque ele manda assim uns pezinhos para a doca a andar. Uhum. E eu assim, ai, que armadão é bom, que nervos este rapazinho. Ai, que sério, não é insuportável. Bom dia, tudo bem? Ótimo. E depois vai daí que também é um coraçãozinho, é um menino doiro. E de facto, sempre que, pronto, é bom companheiro ou era na altura, porque agora já não vamos tanto para os copos Certo. e de diversão, e é por natureza uma pessoa que está sempre bem disposta e sempre com uma história para contar e com uma memória incrível que eu não tenho. Portanto, ele conta-me várias histórias, parece que é a primeira vez, é Não me ótimo. lembrava disso. Sim, e depois apoiou-me muito também na altura foi daqueles amigos que ficaram ali no núcleo duro e que se Claro. mantiveram, na verdade, na altura do cancro de mama e tudo mais. Falando um bocadinho sobre isso, houve também um aspecto que tu partilhaste publicamente e que eu gostei muito, porque tu disseste que, de algum modo, foi a tua intuição que te salvou. Sim, sim. E, de facto, nós muitas vezes tendemos a negligenciar a Uhum. importância da intuição, porque eu acho que nós sabemos quase sempre a resposta às perguntas internas que temos, Oh, yes. não é? Mas como assim foi a intuição que te salvou? O que é que aconteceu? Concordo plenamente. Sabemos sempre a resposta às perguntas que fazemos quando há algum desconforto, seja que até se torne físico, quando há alguma coisa que nos passa assim em rodapé pela cabeça ou assim uma aragem, tu, ai, sei, e desvalorizamos muitas vezes, não é? E depois muitas vezes, pá, fogo, eu sabia, eu bem disse, não. E aqui foi toda uma intuição, uma intervenção divina, não há dúvida nenhuma. Na altura que eu senti um altinho na mama, parecia assim uma pequena ervilha debaixo da pele. Quando vou ver numa primeira consulta e me dizem não se preocupe, não é cancro, isto é um quisto, daqui a 6 meses repita. Eu fiquei nas semanas a seguir sempre a pensar muito na palavra repete, e eu repeto os exames, mas porquê? Nananã. E depois, Mas do nada vinha-te do essa... nada, do Ok. nada, a meio de uma conversa, ou estás a parar a olhar para o semáforo, repete, e eu, porquê? E depois, à noite, deitava-me, tinha ali um formigueiro só naquele sítio, portanto não me dava o mínimo de desconforto, não me doía, não nada, e dava-me um formigueiro. E eu às tantas assim, espera aí, se calhar posso repetir a ecografia, em vez de estar a fazer mamografia e tal, radiações. E pronto, realmente foi quando repeti a ecografia que o diagnóstico foi tipo, se calhar vamos investigar aqui isto um bocadinho melhor, pode não ser um quisto. E portanto, já várias vezes na vida tenho vindo a perceber que a intuição está. Só temos é que parar às vezes um bocadinho, não é? Esse Porque é o isto é sempre. desafio. Esse é o desafio. É parar um bocadinho, é respirarmos fundo e percebermos onde é que há desconforto nas nossas relações, no nosso corpo, no nosso ambiente.
Tens facilidade em parar, porque eu acho que esse é precisamente o grande desafio, é nós estarmos aqui, agora a gravar este episódio, estarmos aqui plenamente, Uhum, sem pensar, a seguir tenho que ir para a uhum, RFM, ou tenho que ir uhum, responder ao e-mail X, uhum. Y ou Z. Eu noto que isso na minha vida é mesmo o desafio, é o Sim, conseguir claro. parar e desfrutar da viagem. Claro que sim, claro que é sempre um desafio constante, não é? Uma pessoa não. Ai, uma vez tive uma intuição que realmente me resolveu uma coisa e está feito. Não, não, É um isto modo de vida quase. é um modo de vida, não é? Porque estamos sempre naquela preocupação, na ansiedade disto ou daquilo, é tipo, só não há remédio para a morte, calma, É não verdade, é? é verdade. Mas lutamos contra isso todos os dias, não é? Já te aconteceu teres determinada intuição, não a seguires e Uhum. correr menos bem? Sim, sim, já Também é a mim. aconteceu. Não, agora assim de repente não te sei Sim, dizer um claro, claro, caso, não interessa. mas sim, é talvez em que tu dizes bolas, pá, eu sabia, só não adivinho o Euromilhões, Pois. E até isso que é podia uma ser que a pena. intuição conseguisse dizer, não Mas é? também eu todas as semanas trabalho para eu. Ainda não Esta chegámos semana. a esse nível. Olha, durante essa fase dos tratamentos, eu gostei muito de uma partilha que também uma vez fizeste nas redes sociais, em que tu disseste algo como: epá, toda a gente à minha volta me dizia, vais ter náuseas, vais ter vómitos, e eu pensava sempre, a mim não. Olha, pode acontecer, mas também pode não acontecer. E no teu caso não aconteceu, ou Sim, aconteceu correr muito bem, não é? sim, exatamente. Quando logo na primeira consulta com o oncologista, olha, temos aqui uma série de efeitos secundários que podem acontecer. Diarreias, obstipação, aftas, náuseas, vómitos, nananã. E eu pensei, pode acontecer? Pode não acontecer. Pronto, eu vou-me agarrar ao pode não acontecer. E se acontecer, porque eu prefiro mais. Eu gosto de antecipar problemas e, portanto, não, não é? Se sabes que está ali um degrau, não, Vamos não nos vais a correr, preparar, claro, vais devagarinho e desces devagar, que é para não te espalhares. claro. Mas às vezes também podes pensar assim: vai correr bem? Pá, isto não sei se vai correr bem. Não, e pode correr bem, portanto vamos ficar com o copo meio cheio, pode ser. E depois, se não correr bem, então aí a gente resolve. Claro que sim. És uma pessoa muito positiva. Sim, tem que ser. Sabes, Quer dizer, isto já vem de origem, na verdade, mas também se vem da não. tua mãe. Sim, também sempre foi aquela pessoa que vamos lá, resolve-se, fazemos, acontecemos, de arregaçar as mangas. Mas também acredito, não é? Porque às vezes as pessoas podem pensar assim, eu gostava muito também de ser assim, e pode ser. Mas dá trabalho. Mas Pois, dá mas trabalho. dá a Sabes que contrariar, porque tu tens um pensamento que é, vai correr mal, pensaste isto, não foi? Boa, também és capaz de pensar o inverso. Portanto, e bora. sentes-te melhor. Ou seja, tu Sim, gastas a mesma energia a pensar negativo ou positivo, yeah. mas tens Uhum. duas grandes vantagens com o positivo. É sentes-te bem e o ambiente à tua volta Sim, melhora, sim, as sim. pessoas à tua volta. Isto é tudo energia, não tínhamos ilusões e vibrações, portanto, quanto mais nós conseguirmos vibrar na frequência certa e Uhum. alta, mais isso também vai fazer ressonância, não é? Com É. outras pessoas. Atrai, no fundo, também as Claro, circunstâncias não há dúvida. que estão em linha com isso. Achas então que nós conseguimos criar a nossa vida? Com certeza, não é? E os astros põem e o homem dispõe, por mais que agora há uma quadratura de Saturno com Vênus, epá, E pode haver questões a acontecer no universo, mas no limite, o livre-arbítrio é teu. é sempre do indivíduo. Falar em condições astrológicas, ainda ontem ri-me tanto, a Carolina Deslandes publicou um vídeo a dizer sim, porque é verdade, nós estamos a gravar este episódio quando Mercúrio está retrógrado. Sim, sim. Pois, e a Carolina dizia algo como, pá, Mercúrio não está retrógrado, Mercúrio está bêbado. Porque, de facto, a quantidade de... E olha que eu tenho sentido muito isto na minha vida, pá, coisas pequeninas, Uhum. mas mais um contratempo. Sim, E sim. agora é isto, e agora aquilo. E eu já aconteceu, Pá, ia assinar um contrato, na altura de Mercúrio retrógrado e foi tipo, isto acaba que dia mesmo, então vai ser vou esperar um depois, bocadinho. não é? É Como é que disseste há bocadinho? Que as ai ai, não é? calar ai ai. Sim, Exato. sim, sim. Sim, acho que é melhor termos isso em atenção. Então, durante essa altura dos tratamentos, acredito que a espiritualidade tenha sido muito importante para ti, Uhum. para Sim. teres algo onde te agarrar, Uhum. digamos assim. O que é que fazias nessa altura? Eu já gostava muito desta parte de astrologia, enfim, de todas estas coisas assim que puxam um bocadinho mais para o que
aparentemente não se consegue explicar. O não físico, não é? Exatamente. Eu já era muito fã dessa vertente humana. Uhum. Na altura dos tratamentos, acabou por me dar algumas ferramentas que depois me ajudaram também a passar melhor os dias e que a questão da meditação, Fazias? sim, fazia Guiadas? meditação, não, sim, daquelas meditações guiadas que a pessoa põe um playzinho e aquelas meditações guiadas ajudavam muito a adormecer também, porque não é mal se a Claro que não. pessoa adormece. Se é o que o teu corpo pede. Com certeza. Mas eu também percebi que meditar, e só para desconstruir um bocadinho, porque as pessoas acham que meditar é a pessoa conseguir cruzar as pernas à chinês ou à Não tem que indiano, ser. bom, Não tem que ser. fazer assim e começar a levitar. E não é. E meditar é tão simplesmente nós fazermos coisas que nos fazem sentir bem. Isto pode ser uma meditação que nós estamos a fazer. Uma conversa, estar a ver o mar, as ondas a arrebentar, estar a lavar a louça, pode ser. Quem gosta de lavar a louça, quem gosta de passar a ferro, pode. Coisas Claro, que que para nos ti é fazem tipo bem, assim, não é? como assim agora lavar a louça? Ouvir uma música, cantar uma música, tudo aquilo que nos faz sentir bem é uma forma de meditação. E ainda bem que falaste de coisas que nos fazem sentir bem. De facto, o meu patrocinador do Pode Acontecer, para quem não sabe, eu, para além deste projeto, sou farmacêutico também, e portanto o meu patrocinador é desta área, chama-se Bom. PharmaSpot. Tenho aqui uma Ai. prendinha que a pharmaspot.pt Oh, que te riquinhos. enviou. Love Aliás, your beauty. Love Your Beauty and Grande Follow mensagem. Your Beauty. Incrível. Tens aí um kit da SVR. Ai, adoro Las Artigas. Enquanto estás a ver aí os adoro teus esta marca. produtos, partilhar com o nosso público que o Pode Acontecer tem uma surpresa para ti. Portanto, um código de desconto, Acontecer15. Acontecer 15. Acontecer15 dá 15% de desconto em todo o site e acumula com todas as campanhas em vigor. Ah, pá, isso Portanto, é bom repara porque bem. às vezes é 7, mas não, aqui Não, acumula. acumula. Por isso, agradecer ao Pode Acontecer por estar Simpáticos. connosco e recomendo Adoro mesmo isto que vão tudo. ao site farmaspot.pt e que utilizem o nosso código de desconto. Ah. É um farmacêutico que diz, Sim, atenção. sim, sim. E está aqui cheio de. Eu gosto muito desta marca, a SVR também. E digo-te já que esta questão de love your beauty, mesmo quando nós não nos estamos a sentir tão bonitas, temos que fazer por isso. Sabes que E- eu acho que esse é um dos grandes desafios, é tu aceitares-te quando não seria tão fácil fazê-lo. Uhum, sim. Quando as coisas não te estão a correr bem, quando o que tu vês ao espelho não é tão em linha com o que tu gostavas de ver. Sabes que isso é uma das coisas, e partilhando também contigo, que eu tive, e acho que ainda continuo a ter, alguns desafios em aceitar as partes do Tiago que são menos luminosas, não é? Que merecem mais trabalho, que resultam de desafios, de Sim, desgostos, sim, de sim. desamores, e isso às vezes para mim é desafiante. Pois É o mergulhar em zonas desconfortáveis. Pois, é como tu dizias, dá trabalho, mas lá está. Mas se nós queremos ir do ponto A ao B e depois ao C, ao D, até chegar ao Z, temos que dar da perna e fazer Claro. coisas. E é como se costuma dizer, ou há resultados ou há desculpas, não é? Portanto, se nós não estamos contentes com, pá, agora estou aqui com os pneus, engordei. Portanto, temos que perceber se às vezes há alguma coisa, não é, clínica que seja, E pode olha, ser, uma não é? tiroide, sei lá, Claro. coisas assim do género que possam estar a interferir, alguma questão de saúde pode estar a interferir. Ou então perceber se aquelas gominhas, aquele chocolate à noite no sofá também não vão ajudar. Mas não é preciso, não Não é? fazermos exercício que não precisa de ser ginásio, pode ser caminhadas, enfim. Portanto, depois ou temos resultados ou temos desculpas. Fazes muito exercício, não fazes? Eu faço durante muitos anos ginásio, depois agora descobri o paddle, depois voltei ao ginásio, depois estava no Pilates, depois agora a Pilates já está bom, agora vamos brincar um bocadinho com yoga e voltar ao ginásio e ao paddle. Eu Portanto, adoro os teus vídeos quando tu vais ao yoga. Opa, são tão engraçados. E ainda agora tu foste há pouco sim, tempo sim. e gravaste um vídeo que estavas a suar imenso, ou Sim, seja, sim, que aquilo sim. é fisicamente intenso. É muito Eu também bom. já fiz em Coimbra durante algum tempo É muito e bom. aquilo não é E fácil. depois as pessoas acham que, o yoga, não, eu tenho que ser ultra mega flexível para fazer aquelas posições. Não tens. Não só não temos, como é para isso que estamos lá para trabalhar, Claro, não é? E claro. com a idade depois começas a ler coisas tipo treinar a força, a flexibilidade, porque quando chegamos a velhinhos eu fico mesmo, eu assim, bolas, aquelas velhinhas que vão tipo, parece que vão dar um mergulho. Uhum. Eu assim, mas como é que uma pessoa chega ali, não é? Porque
tudo vai acumulando e toda uma fatura que se vai pagar lá mais à frente, então é agora que temos que começar a trabalhar nisso, na postura, na força, na flexibilidade, para descer o degrau e não nos bardalharmos todos. E nas emoções. Tornozelos. Há muita coisa que se vai acumulando e que é Pois. emocional. Pois. E que muitas Hã? vezes nós escolhemos não ver, porque é uma questão de Mesmo, escolha. mesmo. Sabes e isso eu também tenho aprendido um bocado ao longo da vida, que o mais fácil é tu não olhares para o que te Uhum. incomoda, não é? Mas é quando tu olhas também que consegues crescer. Não olhares e, pior do que tudo, habituares-te. Quando te habituas a uma dorzinha e quando te habituas a um cochear e quando te habituas a viver desconfortável. Também não é E fixe. nós não fomos feitos para viver Não, desconfortáveis. Isto é tão giro, não é? não. A Temos que estar máquina, leves e alegres, não é? e a máquina está feita para funcionar tudo perfeitamente, não é para eu estar aqui assim, tipo assim, epá, estou aqui com uma dor nas costas já há 10 anos, mas pronto, é o que é. Claro. Não, E não é o que é, hum, temos que ver, não é? temos que ir ver, e exatamente isto que eu digo sempre. Eu fui ver o que é que eu tinha naquele momento porque não podia, porque de facto há pessoas que estão, e eu agora lembrei-me da a minha mãe aqui há tempos, deu-lhe uma dor no peito e ela desconsiderou. No dia a seguir deu-lhe outra dor no peito. No dia a seguir deu-lhe uma dor no peito ainda mais forte com um formigueiro nos braços. Epá, pois, tem que Ao ser terceiro atendido. dia, estava a ter um ataque cardíaco, basicamente, estava ali a ter uma pontazinha. Chegámos a tempo ao hospital, tudo certo. E a médica que lá estava depois disse-me: Joana, há pessoas que estão assim meses. Tipo, epá, Alguma que coisa não falta está dar, bem. que falta dar, coisa, epá, se calhar foi, coisa. E não vão ver, não. E depois estão assim 6 meses e de repente aquilo dá Porquê assim. que fazemos isso? Porquê que não vamos ver? Ai, porque tenho muito trabalho. E eu quando digo que tenho muito trabalho, eu assim, pois, tens muito trabalho agora, mas se não vais ver, depois vais deixar de ter trabalho porque és obrigado a ficar. O corpo obriga-te a parar, Sim, não é? Durante esse tempo em que estiveste em tratamentos, foram 8 meses, não foram? sim, Mais ou menos. foram 6 meses, depois ali uma pausazinha para Ah, cirurgia. claro, claro que Exato, sim. sim. Sentes que durante esse tempo tiveste o apoio das pessoas que precisavam? Vou Uhum. justificar a minha pergunta, Faz porque, favor. por favor, deixa-me justificar. Porque às vezes eu sinto que nós esperamos o apoio de determinadas pessoas que Uhum. depois não apoiam. Uhum. E pode ser neste caso em concreto, como noutros momentos da nossa vida. E gostava de te perguntar se sentes que isto te aconteceu, que de algum modo esperavas o apoio de pessoas que se calhar não apoiaram e vice-versa, Uhum. outras que não estavas à espera Sim. e que se chegaram à frente. Sim, eu acho que assim, houve uma ou outra que tu, pá, esperava aqui um bocadinho mais de acompanhamento da coisa do que, mas também percebes que as pessoas dão aquilo que querem E que conseguem e que dar. conseguem e portanto não vale a pena ficar com ressentimentos em relação a isso e agradecer as que estiveram. Acho que é mais, olha, vamos realçar mais aquelas que estiveram mais presentes e mais interessadas do que as outras, porque depois às tantas as pessoas têm as suas vidas, tudo bem, e não é que não estejam preocupadas também, na Uhum, verdade. Portanto, claro, isso claro que sim. é estarmos a escavar numa coisa que vai acrescentar o quê? Nada, não é? Sim, tens razão. Sim. Um dos papéis que eu acho que foi também muito importante que tu tiveste e que acho que ofereceste às pessoas foi falar sem tabus de terapias complementares. Sei Uhum, que não gostas que se chama alternativas, porque de facto uhum, não são alternativas a nada. muito bem. São complementares e o complementar para mim pode ser diferente daquele que é para ti. Eu Certo. posso gostar de biofeedback, tu podes gostar de pilates, enfim, uma Uhum. coisa qualquer. Tu, durante o tratamento do cancro, recorreste às terapias complementares. Sim, eu quando as coisas estavam a correr bem nos tratamentos, tinha ali 12 ciclos de tratamentos semanais e depois ia ter mais 4 quinzenais. E para aí ao 10º ciclo de tratamento a coisa começou a patinar, não é? Porque o corpo estava tipo a levar uma certa Pancada, porrada, claro. exato. E então eu assim, o que é que eu posso estar a fazer de errado? Percebi que não estava a fazer nada de errado, era só ele a dizer tipo, calma, já corri 100 metrinhos, agora deixa-me só Deixa-me lá respirar, descansar um mais um bocadinho que bocadinho. é para continuarmos esta maratona. Mas pensei, olha, já agora posso ajudar, posso ser aquela pessoa na beira da estrada, tipo, está aqui uma aguinha, toma, uma esponja com água. E então foi isso que eu fui procurar, a acupuntura, e o biofeedback, sim. E sentias-te bem, ou seja, sentias que isso contribuía para o teu bem-estar de alguma forma? Sim, sem dúvida que eu não consigo, e ainda hoje não te consigo dizer, hum,
em que é que eu me sinto melhor quando faço uma sessão de acupuntura ou vou ao biofeedback, mas mal não faz e podes estar a fazer só aquele bem que tu nem sentes, mas que vais na leveza Claro, e tu sentes-te bem. Eu sinto-me bem a sair dali, portanto já isso está a valer. claro, claro que sim. Há também uma área da tua vida, e esta aqui é muito pública, porque tu partilhas muito, que é a área das viagens. Uhum, E tu, e mantendo-nos aqui também ainda um bocadinho nesta área espiritual, tu fizeste recentemente uma viagem à Índia. uhum, E eu, quando estava a preparar esta conversa, e como te dizia há bocadinho, acompanhei essa viagem, dei por mim a pensar, o que é que será que esta a viagem está a ensinar à Joana do ponto uhum, de vista espiritual? uhum. Porque eu senti que foi uma viagem profundamente espiritual. Na verdade, deixa-me só contrariar isso um bocadinho, porque Pronto, e bem, e bem. a premissa desta viagem foi ir fechar uma conta num banco, ok? Pronto. Por Tenho um favor, amigo, explica-te. tenho um amigo que tem origens indianas e, portanto, tem lá tinha uma conta em Goa, numa agência, a zona de Goa, não é? Que é muito grande, mas lá na cidade, e ele precisava de ir àquela agência fechar a conta no banco, Uhum. porque não tem interesse nenhum em ter aquilo, à distância não ia conseguir resolver, e ele, epá, tem que ir à Índia Chatice? fechar a conta. E eu disse, se calhar também vou ajudar a Não. fechar a conta. E desta viagem que começámos por ser 3 pessoas, depois vem mais uma, 5, 6, fomos 7 pessoas, viram uma excursão para ir fechar uma conta no banco. Uma excursão que, felizmente, como tínhamos então esta ligação, ele já tinha ido a algumas das cidades e, portanto, organizou todo um plano incrível e não era a Índia aquele país que eu dissesse quero muito ir à Índia. Eu nunca na vida quis ir à Índia. Também nunca fui. Sempre disse, tipo assim, epá, a Índia não apanham lá tão cedo, há muito mais mundo para ver primeiro. Mas com esta brincadeira, eu às tantas pensei, e por que não? Se calhar, na verdade, fiz um soft opening da Índia. Não fui para zonas como Varanasi, o Rio Ganges, onde eles Mais hardcore. querem ir morrer, queimar os corpos, deitar ao rio as cinzas, é onde lavam os dentes mais à frente e depois lavam uma roupa e depois dão um mergulho. Claro. Portanto, é uma Índia um bocadinho mais dura, mais. Eu fui a zonas mais urbanas, portanto, claro que também tens pobreza, tens vacas, muito menos do que eu estava à espera de ver. Pois lá, supostamente, eles a Exatamente. veneram, não é? As vacas no meio da estrada, eles já, felizmente, pelo menos nestas grandes cidades, estão a pô-las em vacarias para ir alimentar os animais e cumprir a parte do ritual sagrado, mas também as proteger já do stress, do trânsito e tudo mais. E eu fixe, que eu sou muito pelos animais, bora. Portanto, achei isso muito fixe. Mas, Já tens um cãozinho Simão, que exatamente, é um fofo. um fofinho. Mas pronto, não foi assim uma viagem com um intuito espiritual, ainda não foi. Talvez possa vir a Não, fazer outras repara, mais, mas são sempre, mas era isso que eu acabam por te ia ser dizer. sempre. Ou seja, Acabam por ser nós sempre. podemos. Vou-te dar um exemplo. Eu, quando tinha 24 anos, Hum. ainda tenho quase, Sim, quase sim, 24 anos, praticamente. praticamente. Mas quando tinha 24 anos estava numa crise de identidade. E Uhum, então uhum. fiz uma viagem nada espiritual a Nova Iorque, sozinho. Ok, certo. Apanhei um avião, fui-me embora. E foi a viagem, se calhar, mais espiritual que eu fiz até hoje. Claro. Porque descobri coisas sobre mim que não sabia. Aliás, foi nessa viagem que eu prometi que iria ter algo nesta linha, na área do podcast. E, portanto, isto para te dizer, nós às vezes fazemos as coisas sem saber muito bem ao que vamos e depois temos surpresas bonitas. E se calhar a Índia foi assim, E repara que as viagens espirituais fazem-se neste sentido. na vertical. Não se fazem neste sentido. Uhum. Nova Iorque, Índia, qualquer que seja o mundo. Portanto, tu podes estar onde estiveres, que a viagem espiritual faz-se na vertical. Por isso, não me espanta nada que tenhas confrontado contigo próprio no meio do caos e tu, sozinho, conseguiste fazer aí toda uma introspeção. E aqui também aconteceu de alguma forma. Fomos, na verdade, depois pusemos ali uma componentezinha, fomos ler um mapa astral indiano, A sério. tivemos um tarô, conheci uma pessoa incrível que é a Kávia, eu depois já posso partilhar contigo o Instagram dela, que Sim, é claro que sim. ela é filha deste tio, deste meu amigo, que lê mapas astrais já há 40 anos. São indianos, são diferentes, são todos quadrados, não é aquele que estamos habituados a ver. Adorei. E depois ela também lança tarô e dá uma espécie. Eu não queria dizer coach, porque hoje em dia a palavra coach está tão, Disseminada e já não significa e aquilo que tão originalmente conspurcada é. naquilo que
até é uma coisa que pode ser positiva, mas é uma mulher Deveria. muito inspiradora na Índia, sobretudo para as mulheres, que na Índia Mas são, empoderamento sim, feminino? sim, sim, Ok, são pois. aquele ser que nasceu para ser oferecido a um marido, tratar dos filhos, da casa e não opinar muito e não trabalhar, portanto, É assustador como é que isso continua a ser uma realidade. sim, Nós aqui sim, vivemos num cantinho, numa bolhinha, não sim, é? sim, sim. Porque isso ainda é uma realidade para muita É gente. muito. E às vezes, se calhar, também aqui é, não por questões culturais, mas por eh, dependências variadas, Claro, não é? claro que sim. Nas relações. Olha, Joana, como é que nós fazemos? Eu gosto sempre de explorar também esta dimensão com os convidados do Pode Acontecer. Como é que, de algum modo, aceitamos as partes de nós das quais gostamos menos? Olha, isso também, se eu soubesse a resposta, já estava Já aqui estávamos toda no... aceitadona. Mas, epá, pois tens que, como eu digo, é como ir ao ginásio, não vais uma vez e ficas todo bombadão. Portanto, Sabe Deus o que é preciso. com certeza. E podes ir durante 3 meses e ficas ótimo para o verão. E depois deixas de ir. E aquilo volta outra vez a balufar. Portanto, A é um viagem trabalho nunca está constante. concluída, não é? Não, não é, não. Até o último suspiro é todo um trabalho. Agora, como é que fazes? Cada um vai percebendo melhor os seus mecanismos e, de preferência, eu diria que sejam mecanismos mais autossuficientes para não dependermos de validação externa. Uhum. Porque se a validação externa não chega, ou se a validação externa chega com segundas intenções, então aí ficas à mercê daquilo que te possam dizer e já não é tão real e Claro. verdadeira. Sabes que eu gosto muito disso em ti, porque sendo tu uma figura pública e voltando a falar da presença digital que tu tens muito forte, eu sinto que tu te aceitas muito Uhum, bem e que de algum modo, mas corrijo-me, posso estar errado, mas de algum modo aquilo que te aconteceu, concretamente o episódio de cancro, uhum. permitiu se calhar tu aprofundares o amor que tens por ti. Sem dúvida, porque foi um processo, por mais que acompanhado, não é, com amigos e família e desconhecidos, não é, através das redes sociais, por mais que houvesse esse apoio, é um processo sempre muito solitário. Eu acho que aquilo é grande convite a tu dizeres assim, bom, então vou só aqui num instantinho à minha caverna e pôr, que está repleta de espelhos a toda a volta para fazer uma reflexão muito, muito interior, sem dúvida alguma. Engraçado, dizes que é solitário. Não é? Acredito que sim, nunca tinha pensado nisso assim, mas Mesmo faz-me que se muito tenha sentido. apoio, não é? Depois as pessoas queixam-se, muitas de, não tive apoio, ou não sei o quê. E se não tiveste, então, e se esperavas apoio de algumas pessoas que não estiveram lá ou se foram embora, então eu até digo, olha, fixe, porque elas se calhar já não estavam lá a fazer nada. Até foi bom. Pô, é incrível tu estares a dizer isso. Mas, Uma vez mais, nada acontece por acaso. Hoje de manhã, hum, um amigo meu envia-me um áudio a dizer: Olha, tive um jantar e as pessoas com quem estive, que eram grandes amigos, já não me fazem sentido. uhum, Mas custa-lhe. pois, O que é claro, que eu faço claro, agora? claro que sim. E eu também sinto muito isto, que às vezes nós temos que, não temos que, mas podemos Uhum, libertar algumas sim, pessoas que já não fazem sentido. com certeza, libertar e depois nós só, às tantas, se calhar só nos apegamos a mais porque depois não estamos abertos para o novo. Porque se conseguirmos fazer novos amigos em situações. No fundo, cria-se espaço. Exato, crias espaço para. Pá, aquela dinâmica teve o seu tempo, não quer dizer que vá tudo pelo ralo, continuas se calhar a falar e tudo mais, mas a tua evolução já te levou para outras pessoas e às vezes é isso, nós apegamos-nos àquelas pessoas e não deixamos espaço. Sim, é Teu verdade. amigo é tipo, olha, pá, se calhar está na hora de fazer novos amigos que se identifiquem mais contigo e Sim, vice-versa, não é? isso também, e confesso, Faz já me parte. aconteceu, já houve pessoas que a determinado momento foram muito importantes e obrigado, Yeah, ótimo, yeah, yeah. mas que agora já não fazem assim tanto sentido e É não foram mesmo. nem elas nem eu que errei. Sim, sim, É sim. a vida a Hum. acontecer. Falavas também dessa componente do tratamento ter sido de algum modo solitário. Uhum. Hoje em dia, continuas a passar consciente e voluntariamente tempo sozinha? Consciente, sim. Eu sempre fui aquela pessoa que estava de sapatinhos calçados em casa, prontinha para sair, que a minha mãe dizia, então não vais calçar os chinelos? Estás sempre pronta. E eu sim. Eu quero é ir, vamos Eu embora. quero é ir, sim. E tive que lutar muito contra mim para não. Aliás, na altura da pandemia, não o fazia. Tirar os sapatos quando entrava em casa. Não fazia, eu assim, não desinfetava coisas, eu assim, isto, ai, o bicho, Que coisa, chatice. que mania agora, coisa. E de facto aquilo passou ao lado. E eu pensava, quanto mais a pessoa achar que fica doente, mais fica.
E pronto. E É às tão verdade. tantas- Mas é tão verdade. Está Portanto, tudo aqui. passou todo um Covid, eu sem limpar enlatados e frutas e a não descalçar Eu nunca fiz sapatos. nada disso. Portanto, eu hoje em dia combate. Pôr o chinelinho, tirar os sapatos quando entro. Ok, já estou pacificada com isso, realmente, grande porcaria, nananã, trazemos coisas para casa, mas a vida toda foi assim, diz a minha mãe, porque agora vocês com a mania dos sapatos. Não é por ter sido sempre assim que tem que ser Exato. assim, Ora não bem. é? Portanto, mas continuo a gostar muito de conviver e de estar e de sair, portanto, mas quando acontecem momentos é que é pá, olha, não se vai passar nada, também fico bem sozinha, tranquilo, também me sei entreter. Sabes que às vezes o desafio é mesmo esse. Nós, quando estamos sozinhos, ficamos frente a frente Sim, connosco, claro. não é? E Muito. é por isso que eu acho que estas coisinhas que nós temos todos os dias, os nossos telemóveis, olha, tem a capa do Pode Epá, Acontecer. ai, Isto é um tudo a universo. fazer pandan. Isto é um universo. Ahm, Isto faz com que nós nunca desliguemos, ou Sim. podemos nunca desligar, Não não é? desligamos, temos a ilusão de que estamos acompanhados, não é? Porque estamos a ver o mundo a acontecer na palma da mão e sentimos-nos parte daquilo mesmo estando completamente isolados. E é um mundo que muitas vezes não é real. Sim, sim. É porque nós mostramos ali o que queremos Sim, sim, mostrar, não é? claro. É um filtro, aliás, aquilo tem Com muitos filtros certeza. por causa disso mesmo. Mesmo. Andamos às vezes a invejar e a querer também, nananã, e a foto já aconteceu a toda a gente, não é? Bora tirar uma foto, bora! Tá. Então Sim. agora tenho que editar. Sim, sim, já vou. Não, e há muito aquela cena de ir àquele sítio para tirar aquela fotografia, chegas lá Quem nunca? e aquilo não é assim tão Quem incrível. Ou nunca? seja, Temos que arranjar um ângulo, é muito difícil, percebes? Esses momentos. percebo. E agora, na Fontana di Trevi, foi um desafio para não aparecer ninguém. Olha, que não Eu, se importa de desviar um bocadinho. às vezes eu assim, tiro a foto, mas está ali alguém, deixa estar que eu depois apago. Apaga é verdade. Pá, pronto, mas faz parte Ora também, bem, então não é? vamos lá agora, que já estamos quase a chegar ao final Sim. do nosso episódio, Olha, já nos estão já aqui a passou dizer que rápido. estamos. Passou muito Yeah. rápido. Diz-me lá que experiências foram estas como DJ? Quando eu estava a estudar o teu percurso e encontrei Joana Cruz, já foi DJ? Credo. Não, nunca fui DJ. Eu brinquei a pôr um disco, uma música atrás da outra. Pronto. Eu não sei misturar. Não podemos chamar de músicas. DJ. Não. Eu não sei misturar músicas, não sei fazer nada disso. Eu sei é divertir-me com as músicas e ler o público, tipo, oi, esta não está a ter muita atração, vou ter que mudar aqui de música já a ver a próxima, pum, bem metes, esta aqui sabes que é infalível, pá, só queres... E na verdade eu acho que as pessoas, e não, sem desprimor nenhum aos DJs, Claro. quando eu puxo música, eu acho que penso assim, pá, as pessoas querem se divertir, se meteste um prego ali a fazer uma passagem à outra, Ninguém tipo, quer saber. segue a Claro que vida sim. e querem cantar e dançar, Fogo, tão bom. Tu tens uma postura muito leve perante a vida. O que é que fazes? Tenho mesmo esta curiosidade. Quando alguma coisa corre menos bem, imagina, tens um imprevisto, alguém desilude-te, porque é inevitável, estamos aqui, vamos ser desiludidos Sim, a sim, determinado sim. ponto. Como é que tu reages? Como é que tu vens logo cá para cima outra vez? Ficas lá um bocado? Como é que fazes? Primeiramente, abres todo um livro de Muito bem. impropérios, palavrões, ratatatata, todos os que sabes da A a Z. Deixa sair. É mesmo assim, é que eu vi. Pronto. Muito bem, Passado check. esse momento, dizes mais uma vez. Continuas a chamar nomes à pessoa, à situação, a tudo mais. E depois pensas numa solução. E depois pensas isto não me pode afetar, e às vezes já aconteceu em situações, seja pessoais ou até em grupo, é tipo, malta, não podemos deixar que isto nos tire a energia Claro. daquilo que é suposto nós termos a energia focada. Portanto, tens de fazer toda uma análise, não é? Depois de praguejares muito, fazer uma análise e perceberes onde é que tu estás a perder energia e a pessoa ou a situação não merece. Certo. Por falar em fazer análise, eu disse na tua introdução que tu editaste um livro, o Escolhi Viver, e eu adoro o título, porque apela muito ao livre-arbítrio, ou seja, à capacidade que nós temos de, perante uma determinada situação, escolher o caminho A ou B. Como é que foi? Porque eu calculo que tenha sido um processo de introspeção para escrever este livro. Com certeza, aquilo foi depois e as fotografias que acompanham um livro, às tantas, não é? Na pesquisa do agora vai esta aqui, agora eu assim,
eu já estive assim e olho para aquela Joana e penso, mas aquela Joana sentia-se o máximo, Sentias? sempre. Ele assim, tipo, achava, e lá está, depois os produtos, e muito obrigada mais uma vez pelos cremes, as maquilhagens, as perucas, tudo isso eram depois estratégias que eu usava para me sentir melhor. Portanto, eu estava realmente a sentir-me luminosa Leve. e leve. E olho para as fotos, não é? Meses depois e anos depois e penso assim: ai caramba, aparentemente não, mas estava lá. E isso é que importa, a luz estava lá. Claro. E eu escolhi viver, de facto, tem várias camadas. Tem muitas camadas. A primeira delas, logo, é escolhi viver quando repeti o exame e fui pedir uma segunda opinião, claramente, porque o desfecho, se calhar, não ia ser o mesmo. E depois escolhi viver o processo da maneira mais leve possível, escolhi viver a minha realidade naquele momento da melhor forma que conseguia e podia, escolhi viver uma forma tranquila e mais Focado em ti. focada em mim e mais pacificadora com o meu corpo também, não é? Quando, lá está, quando eu te falava há pouco de quando não conseguimos fazer um tratamento ou alguma coisa não corre bem, a tua primeira coisa é fogo, mas porquê é que eu não estou a conseguir? E, epá, dá-te um bocadinho de Calma. colo, dá um Sim. bocadinho de colo, não é? Porque às vezes os nossos tempos não são os tempos deste universo e temos que dar Nós um queremos bocadinho de tudo margem. muito rápido, não é? É. Parece que vivemos super. Parece não, vivemos Yeah. muito, Ah, muito acelerados. aceleradinhos e às vezes as coisas, e quando tens e não tens alguma coisa, também é preciso depois ir perceber porquê. Sabes que às vezes acontece-me muito e vou confessar, não tem problema nenhum, mesmo aqui não pode acontecer. Nem tudo acontece como estava planeado, Claro, não é? isso E tens de tem. ter o plano B, C, D, E. Às vezes tens o B e Sim, no sim, sim. momento tens que ir por um caminho diferente. E às vezes uma pessoa questiona-se: "Epá, será que é por aqui? Será que estou a fazer a coisa certa?" Sim, sim, claro, essa Mas dúvida. acho que é também aí que tens que aprender a ouvir-te. Uhum, Porque muitas vezes nós queremos caminhos que não são para nós. certo. Ou Sim, queremos coisas mas que ainda não é naquele momento. exatamente, e há fracassos que têm que acontecer para depois virem os sucessos. Epá, isto é, ninguém tem depois a resposta certa. Vamos é testar, mas lá está, mais vale fazer do que não fazer. Já sentiste que isso te aconteceu? Que havia uma altura em que parecia que estavas, esquecendo agora a componente do Sim, cancro, sim. mas que estavas num vale em que as coisas não estavam a correr bem, mas que estavas de algum modo a ser preparado para o sucesso que aí, preparada para o sucesso que aí vinha. Sim, e mesmo quando estás cá embaixo no vale e vês uma montanha, pensas assim, epá, Vou subi-la. eu vou conseguir subir isto. Não sei a que ritmo, não sei com que meios, mas vou conseguir subir e chegar lá acima é o objetivo e, portanto, deixares também espaço a ser surpreendido e não conseguimos controlar tudo, não é? Sim, deixar espaço, viver com essa leveza, não é? Que muitas vezes é aquilo que falta Hum, nos dias de hoje. Joana, estamos mesmo a chegar ao final sim, do, senhora. do Pode Acontecer e todos os episódios terminam da mesma forma. Ah, É então, sempre com a mesma pergunta. vamos lá. Joana, qual o teu maior sonho? Ai, o meu maior sonho é continuar a ser saudável para encontrar as minhas várias felicidades ao longo da vida. Com saúde fazemos tudo. Exatamente, eu sei que é essa, meu amigo. Isso, né? Os velhinhos é que era, filha, o que importa é ter saudinha e tu desvalorizavas e depois percebes que, de facto, quando há saúde, conseguimos Conseguimos tudo. fazer tudo. Joana, muito obrigado Obrigada, pela tua muito gosto. presença no Passou Pode num instantinho, Acontecer. realmente. Eu disse que ia passar rápido. Agora vou só ver o que é que tem as outras Vê, cartas vê à enquanto... vontade, enquanto eu me despeço, não é? Isso, adeus, beijinhos. Quanto a ti que acompanhaste o Pode Acontecer, muito obrigado por ter estado desse lado. Agora o que é que eu te vou pedir? Colocar like, comentar, partilhar, ir ao site da farmaspot.pt, o grande patrocinador da terceira temporada do Pode Acontecer. Já sabes, encontramos-nos no próximo episódio e até lá. Lembra-te sempre aquilo que eu digo desde a primeira temporada. Também pode acontecer contigo.